Fala pessoal, mais um vídeo aí pro canal. Você aí que nos visita aí, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, dê aquele joinha especial lá, compartilhe o nosso vídeo aí, ative o sininho também para as notificações dos novos vídeos que virão aí. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre os problemas que podem ocorrer, possíveis problemas que ocorrem com o L900. E o propósito desse vídeo é mostrar para vocês uma forma mais técnica, uma análise mais técnica, o porquê que esses problemas podem ocorrer. Vamos pro vídeo. Pessoal, antes de falar do problema, vamos falar aqui sobre a parte interna do L900, né, que seria a placa, e ali dentro da placa tem um microcontrolador. O microcontrolador que ela usa é um Artery, a marca dele é Artery. A arquitetura que ele usa é a ARM, a Advanced RISC Machine. Essa arquitetura, ela utiliza aí uma vantagem muito grande, que é a economia de energia. E dentro desse microcontrolador já vem todos os, como se fosse tudo em um, né? Ele tem ali toda a parte de periféricos, entradas e saídas, o processamento, a CPU. E além disso tem outras funções também, como de vídeo também, se você precisar. Então ele é do tipo tudo em um e ele serve para várias outras aplicações, tá? Você consegue criar vários tipos de programas e colocar dentro dele. A troca só desse microcontrolador em si não resolve nenhum problema, porque você precisa do programa de inicialização, né, do drone. E esse programa geralmente os fabricantes não divulgam. O modelo desse microcontrolador é o AT32F415. Esse aí é o modelo desse microcontrolador. Falando um pouco mais sobre o funcionamento interno do microcontrolador, nós precisamos falar aqui das tensões de alimentação. Esse microcontrolador utiliza uma alimentação que vai de 2,6 volts até 3,6 volts. Aí você me pergunta, pô, Johnny, a bateria é de 7,4 volts. Pois é, a bateria é de 7,4 volts. Quando você liga o drone, ele precisa diminuir essa tensão para poder alimentar o microcontrolador. Dentro do drone existem componentes chamados reguladores de tensão. Para que servem esses reguladores de tensão? Para baixar esses 7,4 volts da bateria para 5 volts e 3,3 volts. 5 volts são para os periféricos, por exemplo, o motor da câmera, a placa de Wi-Fi, o módulo de GPS e outras coisas. E os 3,3 servem para alimentar, em específico, o microcontrolador. Então ele serve aqui para alimentar o VDD. O VSA, ele é o Terra. O VSA é o Terra. Então eu vou deixar de verdinho aqui, como se fosse negativo, ele é o Terra mesmo, né? O microcontrolador, ele precisa de uma tensão de 3,3 e essa tensão ela é baixada internamente para 1,2 volts por quem? Por um regulador de tensão interno. Entra 3,3, dentro dele ele recebe essa alimentação e diminui ela para 1,2, que é a tensão de alimentação da CPU. Agora vamos aqui já ir para a parte de problemas, né? Vamos falar aqui um dos problemas que podem ocorrer no seu drone. Um dos problemas que podem ocorrer no seu drone, ao ligar o drone, é você não ter ali um dos braços girando ou funcionando. Não acende nem o LED e nem o motor, né, nem o acionamento do motor acontece. Para explicar um pouquinho sobre isso, vamos entender aqui como é que o ESC é alimentado e como é que ele funciona, né? Então vamos lá. O nosso ESC, ele precisa de algumas alimentações para poder funcionar. Ele precisa de uma alimentação de 7,4 volts, ele precisa de um Terra, né, do negativo, e ele precisa de sinais que vêm do microcontrolador. No caso, a gente tem aqui uma alimentação de 6 volts aproximadamente, tá? De 6 volts, e o sinal. Esse sinal, a gente chama ele de PWM. PWM. Ele é muito comum aí no meio da mecatrônica, tá? E em robótica. Por quê? Ele serve, é o sinal de modulação dos motores, né? De qualquer componente aí que precise de uma frequência maior ou menor para poder mudar o estado dela. No caso, vamos falar do motorzinho do ESC. Então o que acontece? Quando eu aumento os pulsos do meu PWM, significa Pulse Width Modulation. Então quando eu aumento a frequência dos meus pulsos, automaticamente o meu motor gira mais rápido. Então basicamente quem controla o motor é o microcontrolador enviando esses pulsos para o ESC. E aí o ESC vai interpretar isso
E dentro do ESC tem um outro controlador que vai fazer ali as funções de velocidade, né, do motor. E exatamente isso que significa, né, o ESC, Electronic Speed Control, controle de velocidade eletrônica. Agora vamos falar do problema. Ocorre um problema quando alguma coisa acontece no ESC e ele entra em curto, tá? Quando ele entra em curto, ele para de funcionar. Esse é um dos problemas que pode acontecer. O máximo que você vai fazer é trocar o ESC. Você troca o ESC, faz a alimentação de novo para ele, ele funciona e o drone volta a funcionar. Outro problema que pode ocorrer, né, e o que eu já peguei e que já aconteceu com esses drones, o L900, um dos fios aqui ele se solta, provavelmente por uma falha na soldagem, né, na parte de solda do componente, e esse fio ele entra em curto, por exemplo, com os 6 volts. Ele entra em curto com o sinal que vai aqui para o microcontrolador. Quando ele entra em curto, o que acontece? Ele dá um curto no local onde ele vai conectado, no caso aqui no microcontrolador. Quando isso acontece, o drone liga, porém você não tem uma alimentação de 6 volts chegando aqui para o ESC. E isso ocasiona uma falha permanente, porque essa falha não é resolvida trocando só o ESC, você precisa trocar o microcontrolador, ok? Então esse é um dos problemas que podem acontecer com o seu drone. Ele não acionar aqui o ESC, e aí por uma falha, um curto-circuito aqui, ele danifica o microcontrolador, porque infelizmente ele já vai direto, as ligações vão diretas aqui para o microcontrolador. Esse é um dos problemas. Vamos para o próximo problema. Então outro problema que pode acontecer na sua placa aí, né, no seu drone, é o seguinte, ele não liga, e ao manter pressionado o botão, né, aquele botão do ligar, somente a placa Wi-Fi é acionada. Então você vai ver aqui a luzinha azul embaixo do drone ali acesa. Esse é outro problema. O microcontrolador ele entra em curto na sua alimentação, e quando ele entra em curto na sua alimentação, automaticamente o microcontrolador não funciona mais. Então aquela tensão que liga o Wi-Fi é a tensão dos 5 volts. Porém, se você fazer a medição, os 3,3 estão presentes aqui nessa entrada. Então quer dizer que a alimentação chega, porém, como tem um curto interno, então ele não funciona. No caso, eu peguei um que o curto estava aqui entre a alimentação e o VSS. O VSS novamente é o negativo. Então entre o positivo e o negativo, ele não pode ter um circuito fechado aqui, tem que ser um circuito aberto, não pode ter um curto. Se tiver um curto, ele mata aí a tensão de alimentação. Só mostrando para vocês aqui um problema que ocorreu também, né, quando entrou em curto o ESC, o microcontrolador torrou, simplesmente ele torrou, derreteu, impossibilitando o drone de funcionar. Automaticamente, quando ele fez isso, ele entrou em curto também com o VSS e o VDD, e aí o drone não ligava mais, somente o Wi-Fi. O problema ele pode vir dos motores, queimar o microcontrolador e ocasionar um curto-circuito interno, cortando ali a alimentação de 3,3 volts e impedindo o drone de funcionar. Qual a solução, pessoal? Concluindo tudo, qual a solução para resolver esse problema? Para resolver esse problema, a única solução, no caso que eu encontrei, né? Se alguém conseguir encontrar, por favor, me fala. Se conseguir encontrar outra solução, a única solução que eu encontrei foi a troca da controladora principal, que é essa nossa amiga aqui, ó. Essa placa bonitona aqui, que vocês estão vendo na foto. Certo? Essa placona aqui, ó. Legal. Ok, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Queria mostrar pra vocês aí uma parte mais técnica, né? Sei que é um pouquinho chato aí o pessoal assistir, mas faz parte também do meu trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Deixa aquele joinha, se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo aí com o pessoal para distribuir o conhecimento. Valeu!